Mas doutor, como logo eu, fui ter cirrose? Não é possível. Eu não sou de beber, nunca pus uma gota de álcool na boca, ou bebo muito menos do que muitos dos meus amigos que não têm o mesmo problema que eu. Esse é um questionamento muito comum que eu recebo no consultório, e a razão dele existir é por conta de um grande mito, um infeliz mito, que circula a cirrose hepática, de que ela é uma condição exclusiva de pessoas com o transtorno de abuso, do uso abusivo do álcool. Isso não é verdade. Você pode ter cirrose hepática sem consumir nada de álcool. Embora o etilismo, o alcoolismo, ele seja ainda a principal causa de cirrose em muitas populações, nós temos dezenas de outros problemas de saúde que podem provocar cirrose hepática. E aqui vale enumerar alguns para a gente raciocinar um pouquinho e também lembrar de elementos que colocam o nosso fígado em risco. Afinal, a cirrose não aparece do dia para a noite. Ela aparece ao longo de meses, principalmente anos, décadas de agressão ao fígado silenciosa. O melhor caminho é sempre a prevenção. Mas, aproveitando o gancho, essas outras causas são importantes serem lembradas para aqueles pacientes que já estão com cirrose e às vezes se sentem em dúvida, se sentem angustiados porque nunca tomaram uma gota de álcool, como isso é possível. Então, entre outras causas de cirrose hepática que agem completamente independentes do álcool, nós temos como principais aqui a doença do fígado gorduroso associada a metabolismo, a esteatose hepática, que tem emergido como a principal causa de cirrose em várias populações pelo mundo. Nós temos as hepatites B e C, veja, não estou falando de qualquer hepatite, mas dessas duas hepatites específicas que têm capacidade de gerar cirrose. Nós temos as doenças autoimunes, como hepatite autoimune, colangite biliar primária. Temos transtornos do metabolismo do ferro e do cobre, como hemocromatose, a doença de Wilson. Temos doenças genéticas de várias sortes. Nós temos sim alguns medicamentos que em uso prolongado podem provocar lesão hepática crônica. Então a nossa miríade de causas para cirrose é muito extensa e é muito importante nós pesquisarmos cada uma delas, porque algumas delas têm tratamento específico, algumas delas podem ser até revertidas caso a gente pegue o paciente no estágio inicial de cirrose, e isso modifica drasticamente a história de vida daquele paciente. E eu aproveito para finalizar com um outro mito muito importante, que é a tal da cirrose medicamentosa. Não é que ela não exista, mas é que ela é superestimada, né? A maioria dos pacientes que alegam, ou até mesmo alguns médicos ou especialistas dizem que eles têm cirrose medicamentosa, na verdade são portadores de cirrose por esteatose hepática. E acontece que são pessoas que utilizaram ou utilizam muitas medicações por conta da coexistência de diabetes, de problemas de colesterol, deslipidemias, hipertensão e outras comorbidades relacionadas à doença gordurosa. Isso não quer dizer que aquelas medicações causaram a cirrose, está bem? Na maioria das vezes, nenhuma delas é tóxica para o fígado. Pelo contrário, é melhor continuar tomando, porque você ao controlar seu diabetes, ao controlar sua pressão, você está protegendo o seu fígado. Essa é uma confusão muito comum e que demorou muito tempo a ser compreendida e respondida pela literatura científica. Mas existem sim algumas medicações capazes de inflamar e gerar dano crônico ao fígado. Só que elas são medicações muito específicas mesmo, não são aquelas que a gente usa corriqueiramente, não são aquelas que a gente tem acesso à aquisição própria, por conta própria na farmácia. Geralmente são medicações que têm efeito imunossupressor, antiarrítmico, antiepilético, alguns tipos bem peculiares de antibióticos e por aí vai. Então a cirrose medicamentosa não é que ela não exista, mas é uma condição um pouco vaga e geralmente a gente está falando aqui de outros transtornos do fígado, tá bem? Então vamos lembrar que etiologias, causas para cirrose são várias, elas vão muito além do alcoolismo, embora o alcoolismo seja uma das mais importantes, e é preciso quebrarmos de vez esse estigma para tratar essas pessoas com o máximo de dignidade e clareza possível.